no remake de Pecado Capital, que foi feito em 98, né? Pecado Capital é um grande clássico da Jeanette Claire, foi feito em 75, a primeira novela em cores hoje é a novela das 9, né? Era a Uhum. novela das 8. E nessa novela, o Francisco Coco fazia um taxista que acha um dinheiro no banco do táxi dele, o Carlão, e a vida dele muda a partir daquilo. Em 98, a Glória Pérez foi convidada para fazer o remake, foi uma homenagem aos 15 anos de morte da Jeanette Claire, né? Ela morreu em 83. O Francisco Coco voltou no papel do viúvo milionário infeliz, o Salviano, que tinha sido o Lima Duarte antes. O par dele e do Eduardo Moscovis, que agora era o taxista, foi a Carolina Ferraz, porque o Eduardo Moscovitz e a Carolina Ferraz tinham feito um super sucesso como um par romântico de beijos tórridos. Estou com saudade de você debaixo do meu cobertor, né? No Por Amor, do Uhum. Manuel Carlos. Então eles logo em seguida já entraram para fazer Lucinha e Carlão. Deu muito certo, eles são ótimos, são lindos. E o Coco começaram a dar um. E o Coco também foi uma escolha maravilhosa para fazer. E tinha memória da primeira versão, né? Que Sim. ele foi o Carlão, etc. Começou a sair notícia na imprensa de que a Carolina Ferraz não queria beijar o Francisco Coco. E ela sabendo que a história era essa, porque inclusive o grande par dela na novela, a maior parte da novela, não é o taxista. Eles desfazem o noivado porque ela se envolve com o milionário. Uhum. E não é por interesse, ela se apaixona mesmo. E ela não queria beijar o Coco, né? E o Coco, a vida inteira depois disso, deu em várias entrevistas, ele falou, não, realmente, esse é um caso que foi uma falta de coleguismo, foi, né, foi desagradável, ele não gostava nem de falar no nome dela. E depois eles Nossa. trabalharam, né, em outras ocasiões, foram escalados para os mesmos elencos, né, fizeram o Astro no mesmo elenco, só que ele não contracenou com ela, né? Uhum. O remake do Astro. E isso foi um problema muito grande para Glória Pérez, porque você tem o casal central da novela sem poder beijar porque a atriz não quer beijar. E a Beth Faria dava beijos muito apaixonados com o Lima Duarte na primeira versão. Um homem de meia idade que virou o galã do Brasil. Ele tudo bem que o Coco sempre foi galã, Uhum. mas o Lima Duarte, esse personagem era tão romântico, tão envolvente, que ele se tornou um campeão de cartas. Assim, as mulheres se apaixonavam pelo jeito do Salviano, etc. Tão rico e tão infeliz. E o Coco fazia muito bem o papel, mas a Carolina e ele não se davam. Então a Glória precisou romper o casal e criar uma nova personagem que foi feita pela Vera Fischer, que seria a cunhada do Salviano para fazer par com ele. Ele não fez par com a Carolina, mas a partir de uma certa Ah, altura da novela. E isso desvirtuou completamente a história original da Jeanette Claire. a obra teve que ser mudada por conta da Carolina. Basicamente sim. Meu Deus. Né? Nunca eu não tenho conhecimento de queixas do contrário. O Coco não quer a Carolina, a Carolina que não queria beijá-lo. Isso virou notícia na época. E aí a solução foi desfazer o casal, né? Uhum. E o Carlão mais incentivado ainda a reconquistar essa noiva, porque agora ele estava cada vez mais envolvido com o uso de um dinheiro que não era dele e queria ela de volta, mas ele tinha se casado com uma mulher também, que era a Cássia Kiss, que fazia. Então você começa a prejudicar diversos plots, como a gente chama da novela. Uhum. Porque o Carlão está atrás da Lucinha mais e por muito mais tempo do que na primeira versão, porque o romance dela com o Salviano deixou de existir, né? Uhum. E ele foi se envolvendo com Vera Fischer, etc. e tal, mas aí você tem vários problemas. Tem a resistência dos filhos dele a ele casar com uma mulher mais nova, porque é golpista, porque é não sei o quê. A novela teve que mudar. A Glória Pérez ficou com um abacaxi na mão porque a Carolina não beijava o Coco, né? E não é isso que fez com que a novela tivesse determinados problemas na época, e tal, não é a principal causa. Mas é uma delas, sem Sim. dúvida, porque como é uma novela muito conhecida, as pessoas se lembravam de que eles passavam a novela inteira juntos, tinham brigas ali, e tudo, só que era por causa dos problemas do romance. O romance existia, o amor existia. Uhum. E no remake isso foi completamente modificado, né? Por pouco, inclusive, o Carlão, que no final da novela ele morre, por pouco no remake ele não morria, que era para poder ficar com a Lucinha.
Nossa. Só que aí falaram, não, aí já é demais. Vai No mexer final demais. tem que ser mantido, ele tem que morrer, que é uma espécie de castigo dele por tudo que aconteceu na vida dele depois que ele pegou o dinheiro que não era dele. Uhum. Aí a Lucinha, a Carolina Ferraz, está lá, de viúva dele, na cena, chorando, porque chega ele, levou os tiros e morreu. E a Cássia Kiss, que é a mulher, não tá, porque eles já se separaram. Eu gosto da Lucinha, vou casar com ela, vou não sei o quê, nosso casamento foi um erro, etc e tal. Então a Eunice, ela termina outra novela casada com o Carlão. Ela que é a viúva. Foi a Rosa Maria Murtinho, né, que fez no caso. Se eu não estou me equivocando no desfecho. Mas a Eunice não tinha mais razão de ser naquele final, porque, vamos dizer assim, a viúva dele foi a Lucinha, porque eles iam ficar juntos de novo. Nossa. Esse é um caso em que o bastidor acaba sendo maior do que a própria trama, né? Exato. Pois Você acha é. que isso estraga ou atrapalha, dá um tempero a mais na novela? Eu acho que dá um tempero a mais no sentido de você querer ver como é que o autor vai resolver o pepino. Mas em elementos muito importantes assim, é legal você manter, né? Você pode fazer de outras maneiras, criar outros empecilhos, enfim, mas que as mudanças que ocorram não sejam por uma coisa assim de nível pessoal dos intérpretes, né? Uhum. Porque aí aquilo transparece no ar, né? Você percebe que eles não estão à vontade contracenando. Você acha que isso chama mais audiência? A pessoa fica querendo ver ali o atrito entre o ator e a atriz? Se for um atrito muito visível, talvez até ajude, porque É. senão os reality shows não faziam tanto sucesso, né? Embora a gente Sim. aqui esteja falando de novela, mas Uhum. você percebe que tem algo ali que não é dos personagens, né? Aham. Eu acho que pode ajudar.